Bom, gente, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse método de Newton-Raphson. O método de Newton-Raphson é um dos mais utilizados quando a gente quer realmente calcular as raízes de uma função ou de uma equação, tá? Antes de mais nada, é interessante nós entendermos uma coisa. O que é a raiz? A raiz de uma função nada mais é do que aquele valor que zera a função, tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, uma equação de segundo grau, para nós encontrarmos as raízes, nós vamos usar o, a fórmula de Bhaskara. Né? Então, usando a fórmula de Bhaskara, a gente consegue encontrar as raízes de uma equação do segundo grau. Qual é o problema? O problema é o seguinte, que para equação de segundo grau, a gente sabe calcular facilmente usando Bhaskara. Né? Se você pega uma de primeiro grau, também é super simples, basta isolar a variável, né? No caso o x, por exemplo. Então, se a gente isola a variável, acabou o problema. Agora, se nós pegamos uma função de terceiro grau, ou uma função de quarto grau, ou ainda, de repente, uma função que tenha seno, cosseno, ln, aí já fica bem mais complicado de nós conseguirmos encontrar a raiz, tá? Sem um método computacional. Então a gente pode usar o método de Newton-Raphson para encontrarmos as raízes dessa função, tá? O que acontece? Quando a gente vai calcular essas raízes pelo método de Newton-Raphson, nós precisamos da derivada de primeira ordem da função. E aí é que pode ter a maior dificuldade, né? Então, é muito importante agora no cálculo numérico nós sabermos muito bem como nós fazemos derivadas, tá? Então nós vamos precisar de todas as regras de derivação, vamos precisar de todo tipo de auxílio para calcularmos as derivadas. Tudo bem? Gente, então é o seguinte, o método de Newton-Raphson, ele resume-se, no final das contas, a essa fórmula, tá? O que acontece aqui é o seguinte, essa fórmula, ela é uma fórmula de recorrência. O que, que isso significa? Isso significa que nós vamos ter que usar essa fórmula várias vezes. Eu não vou usar uma única vez. Não adianta eu usar essa fórmula uma única vez, tá? E falar, encontrei a raiz. Não, tá? Nós temos critérios de paradas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? E aí, o que acontece? O que é importante, eu vou ter um certo valor de x e para este valor de x aqui, eu vou calcular a função neste determinado ponto e vou calcular a derivada. Vou dividir uma pela outra e vou subtrair, tá? Aí eu vou encontrar um novo valor para x, tá? Então a fórmula, ela tá aqui, ó. Tudo bem? Tá? No AVA tá um pouquinho diferente. Isso daqui eu peguei de umas anotações que eu tinha, de umas apostilas, então ficou desse jeito. Mas, gente, a ideia é isso daqui, ó. Essa parte aqui é a mais importante, tá? Então, se nós soubermos usar esta parte, vai ficar fácil de calcular a raiz pelo método de Newton-Raphson, tá? Então, olha lá, quais são os critérios de parada? Critérios de parada, basicamente, nós temos dois tipos de critérios. O primeiro critério é quando nós encontramos dois valores iguais. Então, quando nós encontrarmos xn mais 1 igual a xn, né? Então, por exemplo, vamos supor, eu comecei a fazer o cálculo, né? E aí eu fiz todo o cálculo, tal, não sei o que, e fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira, fiz a quarta vez. Quando eu fiz a quarta vez, eu percebi que o valor que eu encontrei é igual ao valor que eu encontrei na terceira vez. Então aí é quando eu paro, tá? Então eu vou parar quando eu encontrar dois valores iguais. Ou um outro critério de parada é quando nós queremos que a diferença entre os valores seja menor que um determinado erro. Então vai ter um determinado erro que vai ser dado no problema, né? Ou mesmo na vida prática. Vamos supor que você só pode ter um erro
de, sei lá, 10 a menos 4, né? 0,0001 de erro para um determinado cálculo. Então, nesse caso, como eu só posso ter esse tipo de erro, eu vou usar como critério de parada essa segunda parte. Então, o módulo dos valores que nós encontrarmos, né, tem que ser menor que esse determinado erro, tá? Tem alguns exemplos aí na frente que vocês vão entender melhor como é que funcionam esses critérios de parada, tá? Legal. Só que para usarmos esse método de Newton-Raphson, nós temos alguns inconvenientes, tá? O primeiro inconveniente é com relação ao valor inicial, né? Qual é o valor inicial para começarmos a usar o método de Newton-Raphson? Isso pode ser um inconveniente, por quê? Se eu não tiver esse valor inicial, ou ainda se eu não tiver um intervalo em que eu possa calcular a raiz, né? Então isso daí vai ser um inconveniente para mim, tá? Isso daí vai complicar um pouquinho o cálculo, né? Vai complicar a maneira de se resolver pelo método de Newton-Raphson. E o outro inconveniente, como eu já falei um pouquinho anteriormente, é do cálculo da derivada, tá? Calcular a derivada não necessariamente é uma coisa fácil. Dependendo da função que nós pegarmos, vai ser uma derivada bem difícil de ser calculada. Então, são dois inconvenientes. Os dois principais inconvenientes que eu aponto são exatamente esses, né? Quando eu não tenho um valor inicial ou um intervalo, e quando a derivada não é tão fácil de ser calculada. Tudo bem? Então, olha só. Vamos ver o primeiro exemplo, ó. Eu quero resolver x ao quadrado menos 5 igual a zero, com precisão de duas casas decimais no intervalo entre 2 e 3. Claro, x ao quadrado menos 5 eu posso resolver de um jeito muito mais fácil, né? Eu posso jogar o 5 para o outro lado, então ficaria x ao quadrado igual a 5, x é mais ou menos a raiz quadrada de 5. Mas eu peguei um exemplo bem simples para a gente poder ter uma ideia da derivada e assim por diante. Então, olha só, primeiro passo, eu vou calcular isso daqui, ó, tá? Então, eu tenho a função, que nesse caso é x ao quadrado menos 5, a derivada é 2x, tá? Vou pegar um número qualquer dentro deste intervalo. Ou seja, eu posso pegar o 2, posso pegar o 3, posso pegar o 2,1, posso pegar o 2,5, posso pegar o 2,94. Gente, qualquer valor dentro desse intervalo você vai poder pegar, tá? Nesse caso, eu peguei o 2, tá? Não precisaria ser o 2. Claro, se eu pego um outro número, se eu pegasse, por exemplo, 3, os cálculos seriam outros, mas a resposta seria a mesma. Então vamos entender como é que vai funcionar o cálculo. Então essa daqui é a formulinha, certo? Essa aqui é a fórmula. Deixa eu pegar o apontador aqui, fica mais fácil, ó. Então essa daqui é a fórmula, tá? O nosso x0 é 2, então eu vou colocar 2 aqui, menos o f de 2 dividido pelo f' de 2. O f de 2 e o f' de 2, gente, é só substituir aqui o x, ó, por 2. Tá? Então, substituindo o x aqui por 2, então vai ficar 2 ao quadrado menos 5 sobre 2 vezes 2. Tudo bem? Então, aqui vai ficar ó, 2 menos 2 ao quadrado, 4, menos 5 sobre 4. 2 menos 1, né? 4 menos 5 dá menos 1 sobre 4. Então, dá 2 mais 1 quarto. Faz o MMC, 9 quartos, ou seja, 2,25. Não é necessário fazer o MMC, tá? Isso aqui eu só fiz porque às vezes tem alguns cálculos, assim, muito raro, tá? Mas às vezes acontece de a gente precisar de uma fração. Então, por isso que eu coloquei ali como fração, tá? Mas não precisa, gente. É só a gente calcular isso aqui direto na calculadora. Se eu colocar 2 mais 1 quarto na calculadora, já vai sair direto o 2,25. Tudo bem? Legal. Agora vamos para o x2. Então, o que acontece? Ó, vamos ver se
eu já chego na parada. O x0 deu 2 e o x1 deu 2,25. Eles são diferentes. Como aqui não tem erro, então eu preciso verificar se os dois são iguais. Eles são diferentes, então eu tenho que fazer mais uma vez. Então, vou fazer essa fórmula de novo, só que agora, em vez de colocar o 2, eu vou colocar quem? O 2,25, tá? Então, a ideia é pegar agora aqui no lugar de x, em vez de colocar 2, a gente vai colocar 2,25. Então, vai ficar 2,25 menos 2,25 ao quadrado menos 5 dividido por 2,25. Colocando isso daqui na calculadora, nós vamos chegar em 2,24. Cuidado quando vocês forem colocar na calculadora, porque como isso daqui é uma fração, é uma divisão, eu preciso colocar parênteses aqui, ó, tá? Colocar parênteses aqui em toda a parte de cima, para que ele faça primeiro este cálculo e depois ele divida por isso daqui, tá? Aqui embaixo também parênteses, tá? Porque senão ele vai dividir por 2 e depois vai multiplicar por 2,25. Então, parênteses em cima, parênteses embaixo. Tudo bem? 2,24. Esse valor é igual a esse? Não. Então, eu tenho que fazer mais uma vez. Faço novamente para o 2,24. Então, faço todos os cálculos para o 2,24 e chego na resposta 2,24 aproximada em duas casas. Então, o que acontece? Encontrei duas respostas iguais, então a resposta nesse caso é 2,24, com precisão de duas casas decimais, tá? Vamos ver outro exemplo. Olha só, agora eu tenho ln de x sobre 1 menos 2x igual a 2. Deu o intervalo entre 0,5 e 1 e precisão de duas casas decimais. Gente, aqui eu já coloquei toda a resolução, mas vamos entender uma coisa aqui, ó. Eu poderia pensar em derivada aqui, ó. Poderia, não tem problema nenhum. Só que para derivar isso daqui, eu preciso usar a regra do quociente. Usando a regra do quociente, vocês sabem que vai ficar bem mais complicado, né? Então, o que eu faço? Antes de mais nada, eu vou ter que igualar isso daqui a zero. Então, para igualar isso aqui a zero, eu poderia pegar o 2 e jogar para cá, menos 2. Só que daí eu caio no mesmo problema da derivada. Eu tenho que igualar a zero, sempre, tá? Isso é uma regra. Toda vez eu vou ter que igualar a zero. Então, eu tenho essa função. O que eu vou fazer? Em vez de jogar o 2 para cá, para o primeiro membro, eu vou pegar isso que está aqui dividindo, 1 menos 2x, e vou passar para lá multiplicando. Tá? Multiplicando em cruz, né? Então, 1 menos 2x eu passo para cá multiplicando. Aqui eu faço uma distributiva, então vai ficar 2 menos 4x. Joga tudo para o primeiro membro, então vai ficar ln de x mais 4x menos 2 igual a zero. Então, agora eu tenho uma função igualada a zero, uma expressão igualada a zero, não necessariamente uma função, tá? Então, a dica é sempre essa. Se vocês pegarem um problema na integrada ou mesmo no DDI com método de Newton-Raphson, ele pediu para você encontrar raízes, pediu para encontrar onde dá um determinado valor. Vamos imaginar o seguinte problema. Imaginem que ele deu essa função e ele quer saber quando que isso daqui dá 2. Então, eu vou usar o método de Newton-Raphson, tá? Então, é sempre assim. Pega o que está aqui embaixo, passa multiplicando, né? Se for uma divisão, né? Passa para cá multiplicando, joga para o outro lado, acabou o problema, tá? Então, sempre vou igualar a zero. Isso é muito importante. Então, a nossa função vai ser ln de x mais 4x menos 2. A derivada, derivando ln de x, 1 sobre x. Derivada de 4x, 4. Aqui eu fiz o MMC, tá? É necessário? Não. Posso trabalhar desse jeito? Posso também, não tem problema nenhum, tá? Então, gente, ó, tomando o x0 como 0,5. De novo, pode ser qualquer número dentro deste intervalo, entre meio e 1. Qualquer número, tá? Então, olha lá. Tomando o x0 igual a 0,5, então vai ficar 0,5 menos o f de 0,5 dividido pelo f' de 0,5.
substituo por 0,5 aqui o x, substituo por 0,5 x aqui, ou aqui, tanto faz, qualquer uma das duas, tá? Lembrando, se você for colocar na calculadora direto, parênteses aqui em cima, parênteses aqui embaixo, tá? E aqui, como é uma fração, também tenho que colocar parênteses, ok? Coloco na calculadora, vou encontrar 0,62. Aí eu faço a verificação. Este resultado é igual a este? Não. Tenho que fazer novamente. Faço agora para o 0,62 e fazendo para o 0,62, faço todo o cálculo de novo e encontro 0,62. Como essas duas são iguais, então a resposta é 0,62, tá? O cálculo, gente, no final das contas, é a coisa mais simples. O problema maior que eu enxergo é sempre aqui, ó, na derivada. É onde normalmente surgem mais dúvidas. Então, fiquem bem atentos a isso. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo. Então, olha só. Agora é um exemplo com erro, tá? Então, eu tenho a função x² menos 9,5x mais 8,5. Obter a raiz contida no intervalo entre 8 e 9. Os cálculos devem ser realizados com quatro casas decimais, com arredondamento e erro não superior a 0,001. Então, o que acontece? Agora, ele me coloca um erro aqui, ó. Tá? Então, a função x² menos 9,5x mais 8,5, a derivada 2x menos 9,5. Aqui, eu estou tomando como x0 o 9. Né? Nos dois exemplos anteriores, eu peguei o primeiro elemento aqui, que era 8. Tá? Então, vamos lá. Ó. Faz o cálculo, substitui aqui por 9, substitui aqui por 9, vai dar 8,5294. Fazendo esse cálculo, 4 casas decimais. E aí, o que acontece? Como é que funciona com o erro agora? Eu pego este valor que eu encontrei, menos o anterior, no nosso caso era 9. Esse menos esse, em módulo, dá 0,4706. 0,4706 é maior do que 0,01. Então, vou fazer de novo o cálculo para este valor. Tá? Então, eu vou pegar esse valor, 8,5294, e vou calcular o f e o f'. Tá? Calculei, deu esses dois valores, isso daqui deu 8,5001. Fazendo esse cálculo todo, 8,5001. Vou verificar o erro. Pego esse menos esse. 8,5001 menos 8,5294 em módulo 0,0293. É maior do que 0,001. Então, de novo, faço o cálculo agora para o 8,5001. Tá? Então, fazendo o cálculo para 8,5001, faço o cálculo, deu 8,5000. 8,5, né, no final das contas. Faço a subtração e percebo que esse erro deu 0,0001. Aqui é 0,001, tem só 2 zeros, aqui tem 3. Então, esse daqui é menor do que esse. Como esse é menor do que esse, então a raiz é 8,5, tá? Gente, a ideia do erro é bem essa. Eu vou pegar o valor que eu encontrei e vou subtrair do valor anterior. Quando eu subtraio, essa subtração tem que ser menor do que o erro desejado. Tudo bem? Tá? É bem simples, os cálculos são exatamente iguais, eu só tenho essa verificação. Eu não vou agora verificar se eu tenho dois números iguais. Eu vou verificar se o erro é menor do que aquele desejado. Tudo bem? Agora, gente, é o seguinte, coisas importantes. Se o intervalo não for fornecido, né, ou se nós não tivermos um valor inicial para começarmos o método de Newton-Raphson, a gente tem duas situações. A primeira situação é quando nós temos um gráfico. E a segunda situação, que é a situação mais complicada, é quando não aparece nada. Simplesmente aparece a função só
e pede para nós calcularmos a raiz, tá? Então, olha só. Quando apareceu o gráfico, aqui eu coloquei um gráfico, tá? Esse gráfico aqui, se eu não me engano, era gráfico de um seno, era um seno, tal, não sei o que, tá? O que acontece? O que é a raiz quando nós olhamos para este gráfico? A raiz é onde corta o eixo x. Tá? Então percebam que eu corto o eixo x aqui, corto o eixo x aqui, aqui e aqui. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos. Claro, isso vai depender do exercício, isso vai depender do meu projeto. Para que eu preciso dessas raízes? Em quais valores essa raiz é importante? Né? De repente, é interessante eu descobrir só a raiz entre 0 e meio. Eu não preciso das raízes entre 1 e 1,5 e entre 2 e 2,5. Não preciso. Preciso só desta primeira raiz aqui. Porque o meu problema está resumido de alguma forma nesta raiz. Então, isso que vai ser importante, tá? Outra coisa interessante. Este valor, eu sei que é um valor então entre 0 e meio. Então, eu vou pegar, né, um número entre 0 e meio, tá? Aqui não dá para a gente ter tanto uma ideia, né? Agora, olhem para esse intervalo aqui, ó, entre 2 e 2,5. Vocês estão vendo que o gráfico corta o eixo x mais próximo do 2,5? Então, para facilitar as contas, ou para que nós cheguemos mais rapidamente na raiz, o que eu faço? Em vez de pegar o 2 como valor inicial, eu pego o 2,5. Se eu pegar o 2,5, o caminho para chegar na raiz é muito menor do que o caminho se eu for a partir do 2. Tá? Então, quando aparecer o gráfico, eu tenho essa vantagem. Eu olho para o gráfico e eu consigo saber exatamente se é mais interessante eu começar do primeiro extremo ou do segundo extremo. Ou, de repente, se for neste caso aqui, que eu não sei, ele está mais ou menos no meio, eu pegaria a metade, 0,25, para começar os cálculos. Tudo bem? Então, quando eu tenho o gráfico, eu tenho essa vantagem. Claro, eu vou ter que analisar o gráfico, eu vou ter que verificar o que o problema quer. Tá? Mas a partir do momento que eu sei o que o problema quer, fica fácil de eu descobrir, primeiro, qual é o intervalo e, segundo, qual é o valor inicial que eu vou pegar. Tudo bem? E uma outra situação, quando nada aparecer. Gente, quando nada aparecer, quando ele simplesmente colocar para nós a função, nós temos algumas coisas que a gente pode fazer. A primeira é recorrer a um software. Então a gente pode pegar um software gráfico, colocar a função e pedir para ele me dar o gráfico. Tá? Ele me dando o gráfico, eu posso fazer do jeito anterior. Então eu analiso o gráfico, vejo quais são os intervalos e assim por diante. Tá? Se eu não tiver o computador, então eu tenho que recorrer ao cálculo diferencial integral. No cálculo diferencial integral, né, especificamente no cálculo 1, eu tenho aquela história de máximos e mínimos, eu tenho aquela parte de limites, né? Então, usando limite, usando máximos e mínimos, estudo de concavidade, né? Estudo de crescimento e decrescimento, usando isso, eu consigo descobrir quais são os intervalos ou qual é o intervalo em que a raiz aparece, tá? Gente, eu não vou tratar disso aqui. Por quê? Primeiro, são cálculos extremamente chatos de serem feitos, tá? E segundo, dificilmente, né, pensando na vida prática, dificilmente a gente não vai ter um computador para poder nos auxiliar. Então, tendo o computador, o que eu faço? Eu coloco a função, coloco o gráfico e eu já tenho, né, o gráfico para poder usar esse método.
Então, esse uso do cálculo diferencial integral, ele é muito mais acadêmico do que prático. Tudo bem? De qualquer forma, tá? No AVA deve ter alguma coisa referente a isso. Tudo bem? Bom, gente, então esse foi o método de Newton-Raphson. Tem alguns exercícios aí no AVA. Lembrando que qualquer dúvida podem entrar em contato que eu vou auxiliá-los. Tudo bem? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Assistam quantas vezes forem necessárias para que vocês consigam entender exatamente o que fazer e como fazer. Tudo bem? Obrigado, gente, e até mais.